Todo mundo já deve ter ouvido falar em anorexia, em bulimia, em transtornos alimentares. Mas um novo transtorno relacionado à autoestima também merece atenção. Não é nem tão novo assim, que agora que as pessoas estão falando mais a respeito. É a chamada dismorfia. Trata-se de uma insatisfação constante com a imagem corporal, na qual o paciente apresenta complexos exagerados. Ele se enxerga de um jeito diferente do que realmente ele é. E já cada vez mais a sociedade exige a perfeição, aqueles padrões de beleza das revistas, como se a gente fosse representado apenas pela forma física. A dismorfia é cada vez mais comum, principalmente entre jovens e adolescentes. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Universidade da Califórnia, a doença já atinge 2% da população mundial. E para tirar as nossas dúvidas, eu recebo aqui o Dr. Tiago Bodanese e a psicóloga Letícia Furlan. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigado. Dr. Tiago, essa ideia desse tema surgiu na nossa última conversa aqui. Exatamente. Porque tem pessoas que querem, por muitas vezes, fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, porque enxergam defeitos que nem mesmo o médico consegue enxergar. Quer dizer, perdem esse senso. Isso é dismorfia, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais pra gente. Então, Cíntia, dismorfia, na verdade, é um transtorno, né, de fundo psicológico, mas que pode causar um transtorno social para as pessoas, né? E pode ser de graus mais leves ou de graus mais avançados, que quando se torna um comprometimento social ou mesmo físico, né, pode realmente nos chamar de uma doença, né? Até que é classificada pelo CID, até depois a Letícia acho que pode comentar melhor isso, ou pelo DSM. De qualquer forma, assim, seria aquela pessoa que está muito preocupada com a perfeição, muito preocupada com o seu corpo. Por exemplo, aquele profissional, porque isso afeta tanto homens quanto mulheres, Sim. que faz academia 3, 4 horas por dia, malha muito e mesmo assim acha que não está com o corpo definido, que quer procurar anabolizantes ou que quer procurar alternativas. Ou mesmo aquela paciente que já fez uma lipo, 2, 3, 4, malha um 5, monte, ainda não tá bom. né? Está procurando fazer a 6ª lipoaspiração e mesmo assim ainda acha defeitos. Então, é importante saber, Cíntia, que muitas pessoas estão incomodadas com alguma alteraçãozinha no nariz ou uma gordurinha localizada. Sempre tem uma coisinha que a gente quer arrumar, né? Até certo ponto isso é normal. Certo. Agora, quando a pessoa se torna muito obsessiva por isso, Certo. tanto na dismorfia corporal, ou na alimentação, com anorexia, na bulimia, na vigoroxia, que é quando quer musculatura. Então, aí precisa procurar um profissional. Quem tem dismorfia normalmente tem anorexia ou bulimia, porque, por exemplo, as meninas anoréxicas se acham enormes, estão lá pesando 30 quilos e se olham no espelho e não se veem da forma como elas estão, né? Essas pessoas normalmente, via de regra, sofrem de dismorfia, as anoréxicas e as que têm bulimia? Não, nem sempre. Não necessariamente. Nem sempre está necessariamente correlacionado uma alteração com a outra. Tá. Mas pode, né? Pode. Por exemplo, pode desenvolver quem tem anorexia, ter uma certa dismorfia, né? Ou ao contrário. Mas o que é importante as pessoas saberem é que é normal as pessoas se sentirem incomodadas com algum defeito. Mas a partir desse momento que a preocupação se torna muito grave, muito grande, né? Procura um profissional de saúde ou... Que vira um complexo. Porque, exatamente. Aí a pessoa não tem mais nenhuma vida social normal porque aquilo vira o foco da vida dela. Exatamente. E o nosso grande problema, Cíntia, como cirurgião plástico, é que algumas vezes nós dizemos não no consultório. Pois é, e aí? Né? Aí a paciente fica brava com o médico. Não, exatamente. Ah, doutor, eu já fiz 5 lipo, quero fazer a 6ª. Não né? faço. Não é indicado fazer. Vamos procurar um tratamento, vamos procurar um psicólogo, uma psicóloga, né? Às vezes isso é uma agressão, o paciente se sente agredido com isso. E para nós também é difícil, às vezes, negar uma cirurgia, mas é importante negar. O problema é que muitas vezes os pacientes já sabem, né? Já aprendem a resposta. Como persuadir o médico. E na próxima consulta, né, já sabe, não, doutor, eu só fiz uma lipo, não estou satisfeita, não quero fazer mais um. Não fala a verdade para não correr o risco de receber um não. Exatamente. Então, é importante sempre essa transparência, porque a gente pode ajudar o paciente. Claro. Né? O tratamento desse paciente não vai ser com a cirurgia plástica. Certo. Aí vem esse papel aqui, né? Exatamente. Aí o tratamento está aqui dentro, não está está no corpinho, né? Como diagnosticar isso, a dismorfia,
e de que forma que se trata. Até para os casos de cirurgia bariátrica também existe muito esse teu papel, assim, né? De cuidar da cabeça da pessoa que às vezes se acha imensa e não é. Às vezes apenas uma reeducação alimentar ia funcionar. Existem duas coisas. Uma é a dismorfia, ou seja, o paciente não reconhece no próprio corpo, ele acha que então este ladinho do nariz é enorme e isso aqui é quase uma coisa bizarra, porque normalmente são coisas muito irreais. A queixa dele é muito real com o que a família observa, o que a companheira observa. Só ele que enxerga aqui. Só ele que enxerga. Normalmente é muito irreal, muito desproporcional. E outra coisa que é comum da gente atender são os pacientes que estão passando por uma ressignificação corporal, do esquema corporal. Então, um paciente que fez cirurgia bariátrica, ele vai passar por um período que ele está emagrecendo, está magro, mas ele não se acha. Porque é como a criança demorou para se reconhecer o corpinho dela, então a mesma coisa acontece com o adulto. Vai demorar para reconhecer o novo corpo que vai demorar. Que tá ganhando. Pacientes que fazem cirurgias de mandíbula prognata, acontece bastante. Qualquer cirurgia na face, mesmo o nariz, ele demora a reconhecer que mudou, que ficou bom, que melhorou, né? O ser humano é muito satisfeito com o próprio corpo, de uma forma geral, né? Então isso é um processo que ele vai passar. E o dismorfismo não, é uma coisa mais grave porque causa um prejuízo maior no paciente. Isso pode acompanhar a pessoa pro resto da vida se ela não tiver um acompanhamento adequado? Normalmente sim, e começa a aparecer as comorbidades, né? O transtorno obsessivo compulsivo, a anorexia, pode vir outras comorbidades relacionadas. É um sintoma, né? Essa questão, essa satisfação exagerada com o corpo é um sintoma que decorre normalmente de uma questão maior, né? A vaidade excessiva pode ser um primeiro passo? Normalmente. Porque hoje eu vejo mulheres assim que chega a ser uma aberração. Eu faço ginástica 3 vezes por dia, eu só vou comer farelo, eu só vou tomar água, é tanto de proteína, não tem vida social, contando os gomos da barriga. Virou uma coisa maluca. Pode ser um sinal de alerta que alguma coisa está errada? Pode ser, principalmente se ela está deixando outras coisas de lado na vida, né? Certo. Deixando de passear. Me contaram esses dias um caso assim, não vou poder ir jantar porque eu tenho que comer uma proteína nesse horário e lá não vai ter proteína. Então assim, você deixar de fazer coisas legais com a família, com os amigos, por uma alimentação, por uma academia, assim, frequentemente, isso seja uma coisa frequente, já indica pode ser um sinal de alerta. Eu falo isso porque muitas mães nos assistem, daqui a pouco tem a meninada aí que pode estar nesse apego, essa questão de buscar a beleza a todo preço. Às vezes as mães também e os pais estarem atentos. É bacana isso que você falou, porque assim, a adolescente vai passar por essa questão de não reconhecer e não gostar muito do corpo. Ela saiu de um corpo infantil, está entrando para um corpo adulto, isso mobiliza muito ela. Ficar atento assim, ela está deixando de ir nos lugares porque o nariz está incomodando, ou a pinta, a mancha, qualquer coisa. O tema de conversa entre os amigos é sempre esse, né? Então, assim, saber qual que é a medida que tá dando para esse problema. Mas eu vou te levar para um jantar que eu tenho de umas amigas. O assunto é sempre dieta, é sempre proteína, é sempre barriga, é sempre músculo. E chega uma hora que cansa, né? Tem outras coisas para falar. Eu tenho que encerrar, Rafaela, mas é assim já? Então, por favor, doutor Tiago. Sim, é claro que é importante esclarecer que muitas vezes tem pacientes que nos procuram para fazer uma plástica do nariz, outra para pôr silicone, para fazer lipo. Não significa que essa pessoa tenha dismorfismo corporal. Claro. Né? Claro que você alterando as locais do corpo. Agora, essa obsessão pela perfeição que não existe, né? Certo. Porque a pessoa que tem dimorfismo, você pode deixar a cirurgia plástica ela pode ficar Gisele Bündchen, ela vai achar alguma coisa errada. Exatamente, né? Ou ficou a coloração, ou agora tem a cicatriz, né? Sempre então, vai achar um defeito. É importante diagnosticar isso antes, porque depois da cirurgia o paciente pode estar insatisfeito. Na verdade, como a Letícia falou, a insatisfação não é a cirurgia, mas sim é um problema maior que precisa ser tratado. Obrigada, adorei. Hoje a gente não deu muita dica ali pro pessoal, mas falou de assunto muito importante, né, doutor Tiago? Que eu acho que é muito importante a sua presença também. Muito obrigada. Michael Jackson tinha dismorfia? Tinha, né? Tinha. Isso, era doido também, né? Tá tudo certo. Muito obrigada. Um bom exemplo. É um bom exemplo, né? Exatamente. Deixou o nariz tão pequeno que nem respirava. Vamos pro intervalo, gente? O que vocês estão rindo?